você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom, que maravilha. Estamos aqui reunidos juntos e misturados. Vamos então resolver um pequeno exercício de vetores. Muito bem, muito tranquilo. Você vai apreciar com certeza esse conteúdo. Legal? Então, a princípio aqui nós temos essa figura que está representando uma soma vetorial. Percebe? Então nós temos uma série de vetores e o que o problema está pedindo aqui basicamente é o seguinte, é que através de um vetor que deve ser expresso pela soma dos outros três vetores. Percebeu? Isso é o que você tem que ter em mente no começo. Então a soma de vetores nada mais é do que você acrescentar um vetor a um outro ou a um outro com o seguinte princípio. O final de um, tá certo? Vai ser o início de um outro vetor. Percebeu? Então você tem uma situação como essa, onde você vai somar esses vetores, percebeu? E você vai escrever a soma deles e vai equivaler a um único vetor. Percebeu? Então adote aqui o seguinte, preste atenção. Sejam os pontos A, B, C e D do espaço, considere o ponto x a 1/4 de A para D e x tal que B está a 3/4 de C para x. Sendo U igual a AB, V igual a AC e W igual a AD, obtenha o vetor XY em função de U, V e W. Tá bom? Então, qual é o primeiro cuidado que você tem que ter aqui? O primeiro cuidado que você tem que ter aqui é identificar exatamente esses vetores. O vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Muito bem. Então perceba que você tem exatamente esses vetores aqui, olha só, nós temos os vetores VAC, percebeu? O vetor UAB, que é esse vetor aqui, olha só, muito bem, e o vetor ADW, que é esse vetor aqui, muito bem. Então nós vamos escrever o vetor XY, perceba bem, em função desses três vetores. Muito bem, então você vai ter uma situação em que você vai ter que fazer um arranjo entre esses vetores, de forma que você, fazendo essa combinação, você vai obter o vetor XY em função desses três vetores. Percebeu? O que é importante você identificar quando estiver somando vetores? Que toda vez que você somar um vetor ao outro, você vai buscar a seguinte situação, sempre na seguinte ideia, vai ter que ser o mesmo vetor, tá certo? Mesmo comprimento, percebeu? Mesma direção e mesmo sentido para somar seguidamente. Então você tem o vetor CA, você tem o vetor AC e você tem o vetor AD. Se você somar esses três vetores, você tem que condicionar o seguinte, considerando que eles estão soltos no espaço, você vai somar sempre o seguinte, o final de um com o início do outro. Só que tem que ser exatamente o mesmo vetor, o vetor que você está somando. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema em raciocinar com relações de vetores, pense no seguinte sentido, são vetores que estão representando forças, quantidades de forças. Então vamos supor que nesse ponto A você tem uma força puxando nesse sentido, percebeu? Você tem uma força puxando nesse sentido e você também tem uma outra força puxando nesse sentido. Percebeu? Sempre que você tiver essa dificuldade, é muito bom você colocar essa ideia em prática. Tá bom? Então vamos lá, vamos observar o seguinte, com a leitura atenta do problema, a única coisa que nós vamos fazer aqui é escrever os dados. Percebeu? Então ele informou que o vetor AY, olha só que interessante, é igual a 1/4 de AD. Percebeu? De fato, olha só, você tem o vetor AD, olha só, percebeu? E o vetor AY é esse aqui, olha só. Então é 1/4 do vetor AD. Porque, olha só, você dividiu em 4 partes, percebeu? E o vetor AY é apenas a quarta parte. Tranquilo? Muito bem. Da mesma forma você tem aqui, olha, CB é igual a 3/4 do vetor CX. Então você tem o vetor CX, você vai imaginando que você tem um vetor aqui, percebeu? Você vai dividir em 4 partes, tá certo? E você vai pegar 3. Então olha só, uma parte, duas partes, 3 partes. Então olha só, o vetor CB é igual a 3/4 de x. Então você tem o vetor CX completo
e o vetor CB vai até aqui, percebeu? O que é interessante você também praticar uma ideia? Pensar que você pode escrever esses vetores, por exemplo, numa folha quadriculada. Se você fizer esse procedimento, olha só como fica um pouco mais clara essa ideia. Olha só, tá vendo? Isso aqui é resolução. Percebeu? Então, se o seu problema tiver vários vetores que você tem que somar, procure não carregar só numa figura. Se for necessário, faça outras figuras, tá certo? Do mesmo tipo, tá certo? Com as mesmas medidas, de forma que você possa fazer os vetores que você precisa somar, tá bom? Para não sobrecarregar a figura. Muito bem, muito bem. Então vamos voltar aqui. Vamos ver o que é que nós temos de interessante. Agora nós vamos partir para a solução. Tendo em vista que você leu o problema cuidadosamente, tá certo? Anotou os dados necessários, agora nós vamos fazer a interpretação. Então qual é a interpretação que nós temos que fazer aqui? Nós temos que imaginar o seguinte: este vetor, tá certo, vai estar associado aos vetores V, U e W. Percebeu? Então, muito bem. Então você pode pensar e imaginar o seguinte: olha só, este vetor, tá certo? Você pode combinar com este vetor aqui, este vetor e este. Perfeito? É exatamente o que está escrito aqui, olha só. É exatamente o que está escrito nessa expressão. O vetor xy é igual ao vetor xc menos o vetor ac mais o vetor AY. Certo? Como é que foi que eu escrevi esta equação? Como é que foi que eu escrevi essa igualdade? Foi me baseando justamente no desenho. Por isso que o desenho é muito importante para a gente poder praticar a solução. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós temos o vetor CX. CXY. Muito bem. Vai ser igual ao vetor CX. Olha só. Mentalmente você faz o desenho. Olha. Nós temos o vetor aqui. Uma ponta para cá. Então vai ser o vetor XC. Em seguida nós temos que o vetor menos AC. Por quê? Porque você vai pegar quem? Você vai pegar o vetor oposto. Por quê? Porque a seta está apontando para cá e essa seta tem que estar apontando nesse sentido. Por isso que você pega o vetor, olha lá, o vetor oposto a esse. Lembrando que esse conceito de vetor oposto é muito importante. Percebeu? Se você olhar nessa figura da resolução, olha só que interessante. É exatamente o que eu tenho aqui, olha só. XC, percebeu? CA. Depois vem AY. Aí você fecha com a solução do problema, com a solução do desenho. Percebeu? Então voltando, recapitulando, que essa parte aqui é muito importante. Então o vetor XY, tá certo? Vai ser igual a quem? Que soma que você vai somar? Você vai somar o vetor XC. Em seguida, o oposto a esse aqui, percebeu? Que vai ser menos AC. Tranquilo? Olha só que interessante. Percebeu a ideia? Mais o vetor AY. Certo? Isso aqui é o que nós temos vetorialmente falando aqui. Percebeu? Isso aqui é muito importante você perceber como foi obtida essa soma. Ok? Tranquilo? Agora nós vamos trabalhar o seguinte. Nós vamos trabalhar a seguinte situação. Vamos perceber o seguinte. Observe aqui, olha só que interessante. Ó. Observe essa parte aqui, olha só. Nós vamos fazer uma conta, nós vamos calcular uma igualdade aqui. Por que nós vamos calcular uma igualdade aqui? Porque nós vamos substituir XC menos AC e AY através das informações que nós vamos obter através deste desenho. Percebeu? Então nós vamos fazer isso. Vamos trabalhar esses três vetores pelos pontos A, B e C. Tudo bem? Repare esse conjunto aqui, olha só. Repare o conjunto. Nós temos o vetor AB, o vetor AC, tá certo? E imaginando aqui, nós temos aqui um vetor CB. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Perceba que este vetor aqui, olha só, é a soma deste vetor, percebeu? Com a soma desse vetor aqui. Tranquilo? Então como é que nós vamos fazer agora então? Vamos tentar escrever esta equação. Nós vamos acionar o quadrinho aqui. Então veja bem, acompanhando com calma, AB, tá certo? Nós vamos pegar o vetor AB, tá certo? Vamos escrever em maiúsculo, que fica mais interessante. O vetor AB, tá certo? Em seguida nós temos o vetor, olha lá,
AC, tá certo? Então digite AC, anote AC, percebeu? Em seguida nós temos o vetor CB, olha só, acompanhando aqui, vetor CB. Então vamos digitar, escrever CB. Bom, essa aqui é a primeira igualdade que nós temos aqui, que é importante destacar. Certo? Isso é importante destacar. Muito bem, vamos diminuir um pouquinho aqui, para deixar um pouco mais... Vamos colocar um grau um pouco mais tranquilo, 18, tá bom. Muito bem. Bacana essa parte, né? Então é importante você perceber isso, ok? Estamos estudando essa parte da figura. Então agora nós vamos fazer uma série de contas aqui. Você vai verificar como é que nós vamos obter o valor CB, que é o que nos interessa, certo? Para obter o valor CX. Muito bem. Então acompanhe aqui com calma. Vamos lá. Você pode escrever essa equação de outra forma. AB, tá certo? Vai ser igual, olha lá, vai ser igual. Vamos fazer o seguinte. Vamos digitar AC. Agora nós vamos pegar o que? Nós vamos pegar o vetor oposto a CB. Olha só como é que esse conceito é importante. Como é que você escreve um vetor oposto ao outro? Você pega, escreve o sinal menos. Em seguida é só trocar as extremidades. O que era CB vai virar BC. Tudo bem? Tranquilo até aí? Muito bem, muito jóia. Então nós temos que obter, olha só que interessante, nós temos que obter agora o vetor BC. Percebeu? Nós temos que obter o vetor BC agora. Então vamos fazer esse isolamento. Esse BC vai passar para o lado esquerdo, então nós vamos escrever BC, trocando o sinal, certo? BC vai ser igual a quem? Olha lá, vai ser igual a AC, o vetor AC, menos o vetor AB. Tudo bem? Tranquilo? Vamos reduzir um pouco aqui também novamente, vamos botar um número 16, prontinho, tamanho 16. Percebeu o que a gente fez até agora aqui? Muito bem, nós tínhamos o vetor BC, olha só, importante, olha, aqui nós temos que calcular em função desses vetores. Então essa primeira parte aqui nós calculamos, tá certo? Muito bem. Tendo trabalhado essa parte aqui, olha só, agora nós vamos trabalhar essa informação. O vetor CB é igual a 3/4 do vetor CX, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever exatamente isso. CB, vetor CB vai ser igual, olha lá, vai ser igual a 3/4, 3 dividido por 4, certo? Olha lá, CX. Então vamos escrever CX. Bem, só trabalhando com a informação aqui, ó, que nós temos aqui. Ó. Vamos colocar aqui, vamos apagar um pouquinho aqui. 3/4 do vetor CX. Vamos reduzir aqui. Vamos subir com esse. Muito bem. Vamos escrever direitinho. CX. Muito bem. Certo? Agora nós vamos fazer uma série de operações aqui para a gente escrever. Okay, vamos usar esse valor aqui, olha, tá certo? Que a gente acabou de calcular. Perceba bem. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o oposto desse vetor aqui. Eu vou fazer uma série de operações. Eu vou mostrar para vocês que CX, tá certo? Vai ser igual a quê? CX vai ser igual a 4. Olha lá, vai ser igual a 4 dividido por 3, certo? Vou botar na caixinha, certo? BC. Bom,
Como é que eu fiz essa passagem dessa aqui? Tá certo? Eu multipliquei esse valor todo por 4/3 aqui e aqui. Troquei o sinal das operações e peguei o vetor oposto. Muito bem. Essa passagem aqui foi simplesmente usando o conceito de vetor oposto. Muito bem? Por que eu fiz isso? Porque eu vou calcular em função deste valor que eu tive aqui em cima, tá certo? Então vai ser o quê? Olha lá, vai ser Cx, ok? Vai ser o quê? Xc. Muito bem. Xc vai ser 4/3. Vai ser 4/3. Você viu? De quem? Desse vetor aqui, olha só. O BC não está aqui, olha só. Vamos substituir BC por essa informação aqui, olha só. Então vai ser AC menos o vetor AB. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos reduzir um pouco aqui, vamos colocar 18 para melhorar aqui a ideia. Vamos só colocar na caixinha, certo? Vamos colocar na caixinha vetor AB. Então vamos colocar o vetor AB. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então olha só que tem que meter aqui. Pronto. Olha só que interessante. Partindo dessa situação aqui, a gente determina primeiro este ponto, que é o que nos interessa, para poder escrever em função dos três vetores. Perfeito? Fizemos essa definição aqui, ó, essa soma aqui. Perfeito? Em seguida, nós trabalhamos com a outra informação. Chegamos nesse resultado aqui, olha. Perfeito? Muito bem. Então observe que esta equação que você está vendo aqui é a mesma que está aqui em cima. Foi a principal equação que a gente obteve em função da leitura que nós fizemos aqui nos vetores. Percebeu? Então, repetindo, xc é igual a, olha, xy é igual a xc menos AC, pega o vetor oposto aqui, que é importante, mais AY. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar esta equação e vamos reescrever aqui, olha. Vamos reescrevê-la aqui, olha. Agora, essa que é a parte importante que você precisa prestar atenção. XY é igual a XC menos AC mais AY. Vetores. Muito bem. Então, olha só. Temos o termo para o vetor XC, temos um termo para o vetor AC e temos um termo para o vetor AY. Tranquilo? Então agora é só substituir as informações que nós calculamos aqui nesse ponto, tá certo? E neste ponto aqui. Qual é a outra informação que nós temos? Que AY é igual a 1/4 de AD. O vetor AY é igual a 1/4 do vetor AD. Tudo bem? Tranquilo? Então com essas três informações, com esses três termos, nós vamos montar essa expressão aqui. Certo? Então vamos lá com calma. Primeiro, nós vamos identificar x, y. Perfeito? Vai ser igual a quem? Vamos lá. Olha só. Vai ser igual a quem? Olha. Vai ser igual a quem? xc. Só que quem é o vetor xc? O vetor x6 é igual a 4/3 de AC menos o vetor AB. Então, escreva isso. Então, vamos escrever 4/3. Primeiro vetor que nós temos aqui, AC. Então, vamos escrever AC. Menos. Qual o próximo vetor que você tem ali? O vetor AB. Então, vamos escrever o vetor AB. Tudo bem? Então, já fizemos o primeiro termo. XC. Substituímos por esse aqui. Tudo bem? Qual é o próximo termo agora? Vai ser menos AC. Percebeu?
menos AC. Tranquilo? Então, vamos escrever o vetor AC. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos pegar o próximo termo. Quem vai ser o próximo termo? Olha só. O próximo termo vai ser esse aqui que nós calculamos aqui, olha só. Vai ser esse termo aqui que nós calculamos, ó. Certo? A expressão aqui. AY é igual a 1/4 de AD. Então, AY vai ser o quê? Vai ser 1/4 de AD. Tudo bem? Então, o mais importante que nós fizemos foi escrever a expressão. Se você desenvolver ela direitinho, como você já sabe, são contas elementares, contas tranquilas, você vai chegar nesta expressão aqui que eu vou escrever. Olha só, vamos lá então, nós vamos escrever xy vai ser igual menos 4 terços de quem? De que vetor? Do vetor AB, tá certo? Do vetor AB. Vamos colocar ele na caixinha certinho, tá fora. Agora sim, vetor AB, certo? Mais quem? Mais 1/3 do vetor AC. Um vetor AC. Mais. Opa, deixa eu voltar lá que coloquei 2, não é 2, gente. Vamos prestar atenção direitinho. Vamos lá, vamos voltar aqui. Muito bem, é 1/3. Muito bem. Então vamos voltar, vamos lá. E o último termo é 1/4 de quem? É 1/4 de AD. Tudo bem? Então, essa aqui é uma resolução bem resumida de como é que você deve proceder para resolver um problema como esse. Normalmente, o que é que acontece? Você tem que analisar, você tem que ter uma visão de como você pode combinar esses vetores, tá certo? Para escrever ele em função de outros vetores. Aqui no caso nós temos um vetor que está sendo expresso através da somatória de 3 outros vetores. Percebeu? Então você tem que ter a visão de como cada parcela dessa você pode desenvolver no sentido de você achar os termos correspondentes a cada um desses vetores. Ou seja, você tem que calcular um valor numérico para esse primeiro termo, para esse segundo termo e para esse terceiro termo. Percebeu? Então olha só que interessante. Nós temos nosso vetor escrito exatamente da forma que eu falei para você, tá certo? É uma combinação linear, onde você tem menos 4/3 do vetor AB, mais 1/3 do vetor AC, mais 1/4 do vetor AD. Isso significa que se você combinar esses vetores, certo? Com suas medidas descritas aqui, olha só que interessante, você vai conseguir obter o vetor xy, tá bom? Normalmente você vai associar esses vetores, olha só que interessante, e a resposta final é essa aqui, porque você está escrevendo em função de AB, AC e AD, nós temos que associar os vetores U, V e W. Essa aqui é a resposta mais elegante, mais curta que tem para o problema. Tá bom? Legal, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e espero que você tenha tido a paciência de acompanhar. Algumas passagens realmente são complicadas, eu vou deixar lá no meu blog para você poder estar consultando depois com mais calma, tá bom? Você já sabe que o nosso site aqui, o nosso blog aqui, ele procura registrar essas contas que são intermediárias, elas, de certa forma eles ajudam o canal aqui, tá bom? Legal? Muito bem. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, a gente volta a explicar de uma outra maneira um pouco mais tranquila. Feito? Muito obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade.